Olá, querido ouvinte do Pode Crer. Aqui quem fala é o Luffy. Estamos começando mais um episódio do Luffy Comenta. No dia de hoje nós vamos falar sobre aquele vídeo do Burger King que está dando o que falar nas redes sociais. Foi publicado no dia 23 de junho de 2021 e já conta com mais de 2 milhões de visualizações nesse momento, 65 mil likes, 46 mil dislikes. É um tema bastante polêmico, tem dividido aí a opinião das pessoas, principalmente pelo fato de usar crianças para promover mensagens relacionadas ao grupo LGBTQIA+. Trataremos da dimensão moral, da dimensão cultural e da dimensão econômica. Primeiramente, para a gente entender o que é, moralmente falando, que está acontecendo naquele vídeo. Além do fato dele promover um comportamento que, à luz da palavra de Deus, era pecaminoso em Levítico 18, no período do Antigo Testamento, continua sendo pecaminoso no período no Novo Testamento. Os irmãos podem ler Romanos capítulo 1 e ver claramente isso. Além dessa dimensão moral de ser uma promoção do pecado, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão na inversão de valores que está sendo promovida ali. Porque se usa criança para ensinar ao adulto como ele deve enxergar e entender o mundo à sua volta. O vídeo já se inicia fazendo uma pergunta: como explicar LGBTQIA+ para crianças? Aprenda com eles. O que a Bíblia nos diz? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então você tem a figura do pai e da mãe ensinando a criança. Você tem o adulto que ensina a criança o caminho que deve andar. Ensina a criança valores, formas de se socializar, princípios de fé, enfim, ensinamentos que ficarão com ela por toda a sua vida. E aí você já tem essa inversão aí a partir dos primeiros quadros do vídeo, onde se coloca as crianças como sendo aquelas que vão ensinar alguma coisa aos adultos. E aí você vai dizer: poxa, Luffy, eu já vi tantas crianças darem lições importantes. Sim, é claro, crianças ensinam. Crianças não são imbecis. Crianças têm potencial de ensinar. Mas a regra é que o adulto ensine a criança. A exceção é quando a criança vai ensinar o adulto. Sabemos que é assim, e é assim que está estabelecido. Os irmãos podem ler lá em Deuteronômio 6. É papel dos pais inculcar no coração dos filhos o amor pela lei do Senhor, um desejo de obedecer e agradar a Deus. É questão familiar. Os irmãos podem ver também, por exemplo, no Novo Testamento, a carta que Paulo escreve a Tito. Você tem uma série de recomendações de ensino, e sempre as pessoas mais experientes ensinando aquelas que são mais novas. E isso é o rumo natural das coisas. É a expectativa que está sendo invertida aqui nesse vídeo. Uma das próprias crianças que participam do vídeo, em determinado momento ela fala: a criança pode viver o mundo de outro jeito e acabar ensinando para o pai. Olha que sutileza. Não pensem que esse vídeo foi inteiramente natural, espontâneo, mas observe como se coloca o mal discursando de maneira direta, dizendo que é a criança que vai acabar ensinando, não os pais, não a mãe, mas fala para o pai. Ou seja, se aproveitando e capitalizando em cima da crise de masculinidade que nós vemos na nossa sociedade hoje em dia. A dimensão moral desse vídeo nos mostra grandes problemas trazidos aí nessa mensagem veiculada por essa empresa. Além disso, temos a dimensão cultural. Como é que nós interpretamos o que está acontecendo aqui? Bem, nós vivemos em um mundo globalizado. Muitas empresas, elas têm operações aqui no Brasil, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, ao redor do mundo todo. Se você procurar se informar, você vai ver que o mês de junho foi convencionado aí como o mês do orgulho LGBTQ e dessa sigla aí. Muitas dessas empresas têm trocado as suas marcas por arco-íris. Foi um símbolo que também foi apropriado por esse movimento. Mas quando você faz uma pesquisa sobre as filiais, por exemplo, na Rússia, no Irã, Arábia Saudita, Indonésia, em lugares onde o comportamento homossexual é um crime civil, é proibido pelas autoridades, você vê que as empresas não fazem essa promoção nesses lugares. Então aí a gente já começa a entender o que está se fazendo. É um aproveitamento, é tudo uma grande oportunidade de você capitalizar e lucrar e gerar mais exposição para sua marca, tanto para o bem como para o mal, tanto para aqueles que concordam quanto para aqueles que discordam. Fato é que nos últimos dias todo mundo tem falado de Burger King. Por quê?
uma polêmica foi criada aí. E aí você vê que essa, na realidade, é provavelmente a maior intenção daqueles que veicularam esse vídeo. E aí a gente precisa entender a realidade da nossa sociedade. Nós vivemos em um país que, graças a Deus, é livre. Nós temos a liberdade de agir conforme nós bem entendermos, dentro aí dos termos da lei, mas, por exemplo, a pessoa que deseja ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, ela não é proibida pelo Estado de fazer isso. Ela tem a sua liberdade garantida e isso, de certa forma, indica que realmente o governo sabe se colocar no seu lugar. Não interfere na vida das pessoas. Porém, precisamos reconhecer que o grau de tolerância da nossa sociedade com esse pecado específico é altíssimo, a ponto de uma empresa se sentir à vontade para promover esse tipo de pecado e ainda por cima usando crianças. Olha, estamos vivendo essa situação porque a nossa sociedade é extremamente permissiva com o pecado. Mais do que dizer que, olha, eles estão errados, eu não gosto dessas coisas, tá bem, realmente ninguém é obrigado a gostar, isso é parte da liberdade, porém precisamos entender o seguinte, isso reflete de maneira muito clara o estado atual da nossa sociedade. O que a igreja tem feito para resolver esse problema primordial, que é a alta tolerância da sociedade para com o pecado? Será que a igreja tem cumprido o seu papel ou será que tem sido omissa? Será que nas nossas vidas aí, no nosso dia a dia, nós temos deixado de denunciar o pecado e apresentar a salvação em Jesus Cristo? Será que nós não temos a nossa parcela de culpa por uma empresa se achar na liberdade, no direito e achar que é bom usar crianças para promover o pecado? Precisamos pensar sobre essas questões também. E agora aqui temos a dimensão econômica da questão, que é algo muito simples de entender porque vemos que é provavelmente a maior motivação por trás de tudo isso. Muitas pessoas vão dizer o seguinte, olha, o Burger King é o melhor hambúrguer que eu já comi na vida, é o melhor lanche que existe, eu não vou deixar de comer por causa disso. Essa é a beleza da gente viver em um país que preza pela economia de mercado, em que você tem liberdade de escolha. Cada um vai fazer o que achar melhor, e isso é bom. E isso, inclusive, a gente pode até fazer um episódio sobre isso, mas é até bíblico. Mas você tem que entender o seguinte, eu não gostei, eu vou promover um boicote, eu odeio o Burger King, tudo bem, é seu direito também. Você, como consumidor, como cidadão, você tem duas grandes armas. Como consumidor, você tem a arma de não comprar, não consumir, e como cidadão, você tem a arma de votar, escolher representantes. Se conscientize disso, faça bom uso disso. Se não gostou das atitudes de uma determinada empresa com relação a alguma coisa ou outra, você tem a opção, olha, o meu protesto vai ser esse, eu vou deixar de consumir. E você pode fazer isso, você pode incentivar outras pessoas a fazer isso. Lembrando, isso é aquele topo do iceberg, porque você tem que entender as causas subjacentes que levam a isso. A permissividade da nossa sociedade com o pecado, que foi o que levou a haver esse espaço e esse interesse da empresa em fazer esse tipo de vídeo, e a inversão de valores que ela está promovendo em nome do lucro, colocando crianças como sendo aquelas que ensinam aos adultos, se aproveitando de uma grande movimentação em torno desse movimento LGBT. Então, meus irmãos, a palavra que a gente dá para vocês é a mesma, firmeza na palavra de Deus. Vão para a Bíblia, leiam, estudem, orem, busquem comunhão com Deus e anunciem a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo, Ele é o nosso único Senhor e Salvador. Somente nele há esperança para os males do pecado que assolam o mundo. Tenha isso sempre guardado na sua mente, no seu coração e pregue essa verdade para toda criatura.